futebol, ele é um assunto que atrai muitos jovens. E na robótica, existem alguns campeonatos mundiais de futebol de robôs. Hoje, eu vou mostrar para você um projeto que nós desenvolvemos aqui na escola, de um robô que ele consegue chutar uma bola. E você controla o chute da bola pelo joystick. Nesse projeto, o interessante é que você vai ver o conceito de variáveis. A variável é um recurso que nós usamos na programação para armazenamento temporário de dados. Meu nome é Demétrio e eu sou professor de robótica educacional. Para fazer a programação do robô que vai chutar a bola, nós vamos usar o Arduino. Eu já expliquei em outro vídeo, né, como é que funciona essa placa de cima, que é um sensor shield, né, que ele expande para o meu Arduino, fica mais fácil de eu montar os projetos. Nós vamos usar esses jumpers, fêmea, e esse joystick. O joystick, ele faz, né, esses movimentos para lá e para cá. Ainda tem um botão aqui que você pode pressionar. Então nós temos aqui os pinos de utilização do joystick, que é um GND, uns 5 volts, o VRX, que é o eixo X, VRY, que é o eixo Y, e o SW, que é o botão. Tá? Então, quando eu vou usar o joystick, eu coloco para baixo, ele vem para 0, e quando eu coloco para cima, ele vai para 1023. Isso aqui é o eixo Y. Tá? Então, nesse joystick aqui, os pinos voltados para a direita, que é o eixo Y, e aqui vai ser o meu eixo X. Bom, esse dispositivo, ele é um botão, né? Você pode comprar com essa capinha ou sem essa capa, que você vai girando aqui, ó, é um potenciômetro, né? Então ele vai verificando ali a resistência, você vai girando aqui, ele vai registrando ali as resistências. E quando você pressiona, é um botão, né? Tipo um botãozinho lá do mouse, você pressiona e ele identifica que se foi pressionado por esse pino SW. Tá? 4 furos aqui, se você quiser parafusar, né, ele em alguma coisa, você pode usar esses furos aqui para poder parafusar em alguma coisa. Então, esse é o dispositivo joystick que nós vamos usar. Então, quando nós colocarmos lá ele para baixo, ele vai puxar a perna, quando eu soltar, que ele vai ficar no estado de repouso, ele vai chutar a bola. Né? Então, vai ser esse movimento aqui só que nós vamos fazer do joystick. Quiser programar para andar para cima, para baixo, esquerda e direita, né, com outro projeto também, é bem simples. Depois que você aprende a fazer esse projeto, é só fazer a adaptação. Bom, para conectar o joystick, ele tem aqui a pinagem, que ele usa lá um GND, 5 volts, VRX, VRY. Então, para usar o joystick, eu vou conectar o negativo, né, o cabo marrom no pino GND e o vermelho no 5 volts, que é o positivo. Depois que eu fiz essa conexão, eu vou conectar agora o branco, né, o jumper branco no Y, no eixo Y. Beleza. Isso conectado aqui, eu tenho que conectar agora no Arduino. A leitura do joystick, ela não é 0 ou 1. Então, ela não é uma leitura digital, é uma leitura analógica. Então, eu vou usar o pino A1 aqui da placa, que é o analógico, pino analógico 1, para poder programar. E o positivo e negativo eu posso ligar em qualquer uma dessas duas linhas aqui de cima, né? Vou ligar aqui junto com o A1. Então eu tenho aqui os 3 conectados aqui, então eu já consigo conectar o joystick, né, programar o joystick que já está no Arduino. Agora eu tenho que conectar também o servomotor. Né, o servomotor é que vai ser a perna ali do jogador que vai fazer o chute. Então o servomotor ele vai ficar conectado
na porta 7. Aí ele é digital, o sinal dele é digital. Eu vou colocar ele na porta 7. Aí tem aqui, né, o azul, o marrom. O marrom dele é o negativo, então eu vou colocar ele virado para cima aqui na porta. Aqui nós já temos então a conexão do protótipo. Servo motor, pino 7, joystick, pino A1. Então, para programar o nosso robô, nós vamos usar o joystick. Quando eu colocar o valor, né, o joystick aqui para baixo e soltar a perna, que é o servo motor, vai para trás e vai fazer o chute. Para poder fazer isso, nós temos que entender o seguinte: o joystick, ele é um sensor. Então, eu tenho que fazer um programa que eu fique lendo sempre o joystick para saber, né, o que está acontecendo com ele, se ele foi movido para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Então eu tenho que usar um bloco que fique sempre lendo a posição ali do joystick. Isso aí é usado para qualquer sensor que você tiver no seu robô. Um sensor de distância, você vai colocar ele dentro de um laço de repetição, né, que a gente chama de bloco repetir para sempre, para poder você ficar lendo sempre aquele valor. No nosso caso, nós vamos ler o valor do joystick e vamos guardar numa variável. Mas o que é uma variável? A variável, ela é um espaço que você vai reservar na memória lá do Arduino para poder guardar um valor, e depois que você guardou esse valor, você vai poder ler esse valor. Isso aí funciona mais ou menos, né, no cérebro da gente também funciona mais ou menos assim. Por exemplo, se eu falar para você, soma para mim 2 mais 3. Então você guardou o 2 numa parte do seu cérebro, o 3 numa outra parte. Né, você já sabe que é uma soma, você já fez a soma, 2 mais 3, já tem até a resposta. Quando eu pedir para você, qual que é a resposta? Você vai lá na posição lá onde você tem guardado o resultado e fala. Né? Então, no computador, no Arduino, né, que é um microcontrolador, funciona da mesma forma. Você vai armazenar um valor numa variável. Depois que você armazenou esse valor nessa variável, você consegue buscar esse valor nessa variável. Então, vamos entender, por exemplo, você tem uma caixa, né? Quando você fala assim, vou precisar de uma variável, você vai pegar uma caixa. E aí, quando você vai colocar o nome na variável, você vai lá e escreve nessa caixa o nome da caixa. Por que eu preciso desse nome? Porque quando eu quiser guardar um valor nela, eu tenho que saber o nome dela. Em qual caixa que eu vou guardar. E quando eu for buscar esse valor, né, que eu quiser ler esse valor, mostrar esse valor, somar esse valor, eu tenho também que ir nessa caixa, né, então eu tenho que saber o nome dessa caixa, que é o nome que você vai dar para a variável. Então, nesse caso, no nosso caso, eu quero guardar o valor do eixo Y. Então, quando eu pressionar aqui, né, quando eu puxar ele para baixo, eu quero saber qual o valor que ele vai armazenar, quando eu soltar, qual o valor que ele vai armazenar. Só, né, porque eu já conheço o joystick, então eu sei que ele começa aqui no valor 0, e se eu colocar ele lá em cima, se eu empurrar ele para cima, ele vai para 1023. Então, no meio, ele deveria ser alguma coisa de 500 e pouco, né? No joystick aí, um valor de 500 e pouco. Mas não é muito preciso, tá? Esses joysticks que a gente compra, ele não tem essa precisão toda, não. Então, vamos deixar ele aqui no meio e vamos saber qual que é o valor que ele vai mostrar para nós aí quando ele estiver no meio, né? Estado, vamos dizer, entre aspas, aí, de repouso dele. Então, para fazer o código, eu preciso de começar com um evento. Como eu estou usando o modo viver, né, então eu tenho essas opções aqui de iniciar um evento. Se eu estivesse usando o modo carregar, eu teria só uma opção de iniciar o evento. O que é iniciar o evento? É iniciar o programa. Quando é que esse programa vai começar a funcionar? Quando eu, por exemplo, pressionar a bandeira verde. Quando eu pressionar a bandeira verde, ele vai funcionar. Bom, como eu estou usando um sensor, né, o joystick é um sensor, um sensor mecânico,
E eu tenho que ficar lendo o valor dele para sempre. Então eu vou ter que usar um bloco, que é chamado de bloco de repetição, que é o repetir para sempre, né? Então nesse programa, né, nesse pedacinho de programa aqui, quando eu pressionar a bandeira, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado para sempre, né? Como não tem nada, então não vai executar nada ali para sempre. Então vamos ver. Vamos pegar o valor da variável ali, do valor do joystick. Como que vai ser isso? Eu vou criar uma variável que eu vou guardar esse valor. Então eu vou aqui, ó, criar uma variável e eu vou chamar essa variável de y. Eu poderia colocar qualquer nome nela, mas eu vou chamá-la de y. E daí eu tenho esses blocos, né, de variáveis. Então vamos ver. O bloco definir y, o que ele faz? Se eu colocar essa variável aqui dentro e mandar executar, ele mostra 0 aqui para mim. Deixa eu aumentar a tela. Isso, fica mostrando 0 aqui na variável. Tudo bem, vou parar o programa e vou mudar o valor para 35. Né? Mudei o valor agora, ele vai pegar o valor 35 e vai definir na variável y. Quando eu pressionei a bandeira, pronto, colocou 35. Né? Uma dúvida que sempre vai aparecer nos seus alunos, quando você estiver dando a sua aula de robótica educacional, é o seguinte: o aluno vai perguntar para você, qual que é a diferença de alterar para definir? Vou colocar aqui 35 também. Tá? Então, quando eu coloco alterar y, se eu colocar uma vez só, olha só, vamos tirar esse cara aqui, vamos executar o programa, ele vai alterar y, tá vendo? Ele nem apagou os 35 que tinha, ele já somou mais 35, olha lá, com mais 35, com mais 35, né? Então, quando você coloca alterar, ele vai somando. Na computação a gente chama isso de acumulador, ele vai acumulando valores. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos inicializar o y com 0. Eu vou clicar 2 vezes nele, né? Quando você clica só no bloco também, ele já zera o valor ali. E depois eu vou pedir para ele ficar alterando o y por 2. Então, cada vez que eu pressionar a bandeira, ele vai colocar 2 lá. Então, ele vai somando, né? Se alterar, ele soma. Ele pega o que ele já tinha lá na caixa, por exemplo, ele já tinha na caixa chamada y, e já tinha o número 12. Como eu vou colocar mais 2 nele, então ele vai para 14. Tá? Então, cada vez que eu clico aqui, ele vai aumentando o valor, né, da variável. Então, é o alterar. E quando você coloca o definir, é como se você estivesse, né, tirando um valor e colocando outro. Tá? Então, se eu colocar definir, que é 0, é 0. Se eu colocar 2 aqui agora, e definir que agora o valor é 2, ele vai ser 2. Se eu clicar de novo, ele vai continuar sendo 2, está sempre sendo definido para 2. Então, o definir, você tira o valor que estava na sua variável e coloca o que você usou, né, para definir. O alterar, não, ele pega o valor que você já tem na sua variável e vai adicionando, né, o valor que você passou nele aqui, o por, ele vai adicionando esse valor na sua variável. Tá? Então, essa pergunta é clássica dos alunos aí para você responder. Né? Então, se você coloca, por exemplo, alterar a variável dentro de um laço de repetição, né, eu vou colocar alterar a variável por 2 e vou colocar dentro de um laço de repetir para sempre. Tá? Então, você vai ver que começam a aparecer os números estranhos aí. Deu um play aqui, ó. Ele vai embora. Então ele vai e começa a somar um monte de número lá e dá esse número gigante aqui, ó. Comecei com 3, né? Por isso que deu um número ímpar aqui. Tá? Então, essa é a diferença aí. Bom, mas então o que eu quero fazer? Eu quero guardar sempre o valor do joystick. Né? E para eu guardar o valor do joystick, eu tenho que saber onde que ele está conectado. Eu sei que ele está conectado no pino analógico A1. Então, eu vou fazer o quê?
ler o pino analógico A1. Fiz a leitura do pino analógico A1, né? Eu venho e coloco ela aqui dentro. Ó. Quando fica branco, né, você pode soltar o mouse que ele vai e encaixa. Então eu vou colocar agora essa variável dentro do meu laço repetir para sempre, porque se eu deixar fora ele lê uma vez só e depois não lê mais. Se eu coloco dentro do repetir para sempre, toda hora ele fica lendo o que está aqui na minha variável A1. Então eu vou dar uma inicializada no programa. Pode ver que em estado de repouso ele está em 492. Se eu puxar ele para trás, ele vai para 0. Se eu colocar ele para frente, ele vai para 1023. Né? Então, aqui você consegue ver, né, o funcionamento aí dos valores que um sensor te devolve. O M-Block 5, quando eu vou usar sensores, eu sempre faço esse teste antes. Eu crio uma variável, faço a leitura daquele sensor, coloco na variável e coloco na tela, para eu saber, né, de quanto a quanto aquele sensor vai variar. E depois eu começo, né, a fazer a programação dele. Um sensor que você vai usar, que é o sensor de distância, ele não funciona mais aqui no M-Block 5 quando você está no modo viver. Ele não consegue mais fazer a leitura dele no modo viver. É que para usar o sensor de distância, você vai usar um pino que não libera mais para você a leitura no modo viver. Então aqui no modo carregar, eu tenho aqui, ó, eu vou em sensor, ele lê pelo integroma métrico do sensor, ultrassom, daí eu coloco o trigger e o eco. Então, mas se eu mudo aqui para o modo viver, ele desabilita esse pino. Eu achei ruim isso, porque eu usava o M-Block 3 aqui na escola e funcionava legal, né? Então dava para fazer um monte de projeto, tal, criar jogo e usar o sensor como controle do jogo, e agora não dá no 5. Né? Até mandei um e-mail lá para o M-Block e tal, eles responderam, disseram que iam olhar, tal, mas não tive resposta até agora. Tá? Então só a princípio, né, os sensores que eu testei, o que não funciona aqui no 5 é o sensor de distância. Mas tá bom. Então nós fizemos aqui o pino analógico 1, quando eu puxo ele para trás, né, tem que executar o programa. Quando você executa o programa, você puxa ele aqui para trás, ele vai para 0, soltou, e em cima é 1023. Se você vai puxando devagarzinho, né, se você vai devagar, ele vai alterando ali o valor das variáveis. Ó. Vendo? Você consegue pouca sensibilidade, né, porque se você for muito rápido no dedo aqui, ele... Olha lá. Tá? Então tá aí. Agora o que nós temos que fazer? Nós sabemos que o servomotor, ele vai de 0 a 180 graus. Então, quando eu colocar o meu joystick aqui no 0, eu quero que o servomotor também vá para 0. Né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que usar uma decisão. Então, vamos usar essa aqui, ó. Então, se o meu valor do joystick estiver em 0, o valor do joystick está dentro da variável y, né, que nós colocamos aqui, ó, nós lemos o valor do joystick e colocamos na variável y. Então eu posso dizer o seguinte: se pego a minha variável y, o valor de y, que é o valor do pino analógico, né, A1, que é o joystick, ele foi igual a 0, o que eu vou fazer? Então, se isso aqui for verdade, né, se aqui você tem duas opções, verdadeiro ou falso, ou é igual a 0 ou não é igual a 0. Então, quando é igual a 0, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o pino do servomotor, né? O servomotor eu sei que está no pino 7 e vou colocar ele em 0 também, né? Para ver qual que vai ser o funcionamento aí. Vamos testar. Não terminei o programa ainda, mas nós podemos testar aqui para ver o que vai acontecer.
Então, programa em execução. Então, se eu chegar aqui em 0, ele vem para cá. Não. Mas eu soltei e não aconteceu nada, porque eu não programei para acontecer nada. Nós vimos que a posição de repouso dele é 492. Não é? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma outra decisão. Que eu vou colocar dentro dessa. Então, se o valor agora do joystick foi igual, vou colocar aqui fora, a 492, isso deu no meu joystick, tá? Às vezes você está fazendo o teste aí e tal, o seu joystick pode dar um valor diferente, daí você coloca aqui, sem problema nenhum. Então nós vamos pegar o valor da variável y, e vamos colocar aqui, então a gente vai comparar. Se o valor for 492, eu vou pegar o meu servo, né, que está no pino 7, e vou colocar ele em 180 graus. Vai no máximo, né? Então, para testar, eu vou executar o programa. Pode ver que ficou todo amarelo aqui, ó. Então, tudo isso aqui está em execução, né? Então, já entrou o pino repetir para sempre, então, ele está lendo o pino A1, é igual a 0? Não. Se não for, ele não executa isso. Aí ele pergunta. Se não, se o pino, o valor do valor de y, né? O valor do joystick, ele está em 492? Sim, está em estado de repouso, nós vimos 492 é o estado de repouso dele. Então, ele vai com o pino para 180. Né? Então, essa posição aqui é 180 graus. E se eu colocar ele aqui no 0, ele volta, aí vai para 0 graus. Quando eu solto, ele vai para 180. Eu volto, solto, ele vai para 180. Então, se eu voltar e colocar uma bola aqui, e soltar, ele chuta a bola. Né? Nós temos esse movimento agora do nosso robô que chuta a bola. Então esse é o programa que você pode desenvolver aí, né, nos seus projetos, quer pegar um pouquinho da educação física com robótica, pode, né, fazer todo aquele conteúdo lá da educação física, falando sobre futebol, sobre regras do futebol e tal, e depois pedir para os alunos construírem aí um robô que chuta uma bola ao gol. Então, esse programa é um básico, né? Você vai ver que se o aluno for fazer, ele vai fazer algumas variações, às vezes ele nem usa variável para fazer isso. Então, ele não é obrigado a fazer o programa igual você faz, né? Igual eu faço. Isso aí não. Na computação, cada um pensa diferente, cada um tem uma solução diferente para resolver. Se você ficou nesse vídeo até agora, eu quero agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.